Agradeço essa enorme oportunidade de poder falar um pouco aqui sobre o setor de agricultura. Vamos ver aqui se a tecnologia ajuda aqui na passagem dos slides. Então, vou falar sobre biobancos como fonte de inovação e suporte ao setor agrícola. Conforme você falou, sou Maria de Hungria e trabalho aqui na Embrapa Soja, junto com meu colega Marco Antônio Nogueira, e também sou a líder desse Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia na Agricultura, que agrega pessoas de todo o Brasil, da Amazônia ao Rio Grande do Sul. Então, o que eu quero falar na agricultura, acabo de estar aqui no WhatsApp com um representante do Ministério da Agricultura, que está lá na FAO, e falando assim, nossa, o pessoal está lá, assim, qual é a razão desse sucesso do Brasil? A razão, sabe qual é? Muito trabalho e muito tempo de trabalho. Então, nós temos uma longa tradição de trabalho com produtos na agricultura, que começou lá na década de 50, 60. Nós tivemos dois grandes microbiologistas e tivemos muita sorte de tê-los, que foi o professor João Rui Jardim Freire, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a doutora Joana Doberainer, da Embrapa. Então, eles eram grandes microbiologistas e tinham personalidade forte, então conseguiram os recursos e as condições para montar grupos de pesquisa. Eles hoje estão imortalizados, inclusive em nomes de espécies microbianas, e esses grupos que eles fizeram dos seus seguidores fizeram muitos estudos com o carro-chefe dos micro-organismos na agricultura, que é a fixação simbiótica de nitrogênio. Então, essas pesquisas levaram à identificação de estirpes elite para leguminosas de grãos tropicais, temperadas, pastagens tropicais, subtropicais, nós temos adubos verdes, florestais, e graças a isso, mas eu estou falando de 70 anos de pesquisa, né? Nós temos hoje, são mais de uma centena de estirpes para mais de uma 80 leguminosas, e no mercado que para leguminosas a gente estima que está perto de 110 milhões de doses de inoculantes por ano, a maioria, a grande maioria, 98% para a soja, mas contribuições de centenas de quilos de N por hectare. E nenhum país que eu conheça, né, e eu conheço praticamente todos os países que produzem bioinsumos, tem essa riqueza de estirpes elite para tantas leguminosas com verificação a campo. E história de sucesso? Como começa uma história de sucesso? Como eu falei, não começa do dia para a noite. A nossa maior história de sucesso é da fixação de nitrogênio na soja. A gente não tinha, né, a soja exótica, ela é da Ásia, nós não tínhamos aqui no Brasil, e também não tínhamos, então, as bactérias capazes de fazer a fixação de nitrogênio na soja. Então, esses dois pesquisadores trouxeram os chips do exterior, Estados Unidos, Austrália, e imediatamente começaram a verificar com os genótipos e condições brasileiras. Então, nós temos lá desde a década de 1950, então, uma lista das bactérias que a pesquisa recomenda para a cultura da soja. Quando a soja daí se expandiu para o Cerrado, para a região central, uma área assim muito cheia de desafios, né? Então, como a gente não tinha biodiversidade, mais uma vez uma criatividade enorme dos microbiologistas brasileiros que fizeram como melhoramento, uma adaptação, né? Eles colocaram essas bactérias no solo, reisolaram depois bactérias que tinham adaptação aos cerrados e eram eficientes. E a nossa pesquisa, o importante é que não pare, não pode parar. Então, por exemplo, no mundo se falava assim, não, uma vez você pôs a bactéria no solo, ela está lá, você não tem que fazer mais nada. Não, nós não acreditamos nisso, nós fomos atrás, fizemos ensaios, vimos o que a gente, quais seriam as respostas se a gente colocasse bactérias fisiologicamente prontas a cada ano, e daí a gente verificou que, colocando todo ano, a gente tem um aumento médio em áreas que a gente chama de velhas, de 8% no rendimento. Então, a nossa soja,
exclusivamente com bactérias, não usamos nitrogênio fertilizante. E olha lá nos Estados Unidos, sai com um trabalho científico que aumentava o rendimento da soja, colocando 800 quilos de nitrogênio por fertilizante. Olha a diferença da soja brasileira para a soja americana. E também temos um trabalho de extensão muito ativo, tanto que nós também temos a taxa de adoção mais alta de inoculação do mundo. 85% dos agricultores brasileiros todo ano colocam as bactérias na soja para garantir os melhores benefícios. E aí, nossos agricultores, passados 50 anos de pesquisa de produtos com risóbio, perguntaram: ué, mas a gente não tem só leguminosa, a gente tem gramíneas, cresce o milho, cresce o trigo junto com a soja, o que vocês têm? Nós não tínhamos nada, mas nós fomos ao nosso banco de germoplasma, fizemos vários testes e saímos com 2 estirpes de Azospirillum brasiliense que aumentavam de modo muito importante, em 24% em média, o rendimento do milho e em 19% do trigo. Lançamos temerosos os primeiros produtos em 2009 e 2010, porque a gente não sabia como o agricultor ia receber esse produto que não era risóbio. E olha só, tivemos uma resposta muito positiva por parte da pesquisa. Passado 10 anos, achamos mais de 100 trabalhos publicados com resultados a campo, confirmamos numa meta-análise que um aumento significativo de 5,4% no rendimento dos grãos de milho e, muito importante, de 12% nas raízes, porque uma dessas estirpes produz muito fitormônio, nós temos um aumento de até 3 vezes no crescimento das raízes, e raiz é tudo, é maior absorção de nutrientes, a maior absorção de água, melhor enfrentamento às mudanças climáticas. E olha só, a gente tinha medo lá do agricultor não aceitar, tá? Passados 10 anos já está em 22% de toda a área que a gente cultiva com milho no verão e de 42% daquele milho que a gente chama de safrinha. E esses micro-organismos hoje, como vocês viram com a Covid, com os problemas que a gente teve de importação de fertilizantes da Ucrânia e tudo isso, eles têm hoje, não é só aquele papel maravilhoso da fixação de nitrogênio. Hoje nós temos, então, esses micro-organismos que trabalham em conjunto com os fertilizantes, porque eles aumentam as raízes e com isso a gente consegue aproveitar melhor o fertilizante, que é muito pouco aproveitado. Por exemplo, o nitrogênio fertilizante, que a gente paga dólar, uma fortuna, em média, a gente só aproveita 50%, 50% é perdido. Tá? Então, eles aumentam isso. Então, a gente tem hoje resultados muito bons, conclusivos, até de recomendação já resultante de 10 anos aqui de pesquisas no campo, que o agricultor pode, em milho, na cobertura, tirar 25% do N, também no arroz irrigado, e a contribuição na cana-de-açúcar de micro-organismos pode chegar até 50% de todo o nitrogênio que a planta precisa. Esse azospirillum, que daí a gente conseguiu abrir as portas para um não risóbio para gramíneas, ele também ajudou a abrir a porta para outros micro-organismos em várias culturas. Então, aqui só praticamente 6 anos de lançamento, um produto para fósforo, né? Nossos solos tropicais são pobres em fósforo. Foi lançado inicialmente para milho, hoje já tem registro para soja, feijão, para cana-de-açúcar, que aumenta o crescimento das raízes e também tem aqui a atividade de solubilização de fontes pouco solúveis de fósforo que nós temos. Com resultados aqui vocês veem em milho e trigo, em todas as regiões do Brasil, mostrando a eficiência dele. E em um curto espaço de tempo, já estamos aí em 6 milhões de hectares no Brasil usando isso. E aí a gente também descobriu que não é só assim, o risóbio para leguminosas, zospirino para gramíneas, que a gente pode até fazer aquilo que a gente passou a chamar de coinoculação, que é a união de processos microbianos.
porque a gente viu que se juntasse a fábrica de nitrogênio, que era o Rizóbio, com a fábrica de fito-hormônio, que era o azospirilo, a gente aumentava, dobrava os rendimentos que a gente estava tendo no caso da soja. A gente, veja só, a gente lançou o primeiro produto com essa combinação de micro-organismos em 2012 e 13. Nós daí já tivemos lá também uma série de ensaios de campo conduzidos por várias instituições do Brasil, provando esses benefícios, e vejam só, mais de 35% de toda a soja cultivada no Brasil, né? Então, são mais de 16 milhões de hectares já estão adotando essa tecnologia num curtíssimo espaço de tempo. Então, agora, e o muito importante é que o quê? Produtos com micro-organismos na agricultura, eu falo que é um sonho de alegria trabalhar com eles, porque eles servem para qualquer um. Servem para os grandes, servem para os pequenos. Primeiro, é importante a gente saber, um dado que pouca gente sabe, que 73% dos produtores de soja do Brasil, a gente sempre tem aquela ideia que é só o grande, que é empresarial. Não, são agricultores pequenos, com menos de 50 hectares. E nós somos um trabalho de 5 anos, com aqui a extensão aqui no Paraná, a gente verificando o efeito desses micro-organismos, explicando para o agricultor o que são os micro-organismos, nós saímos com resultados que são realmente muito importantes para o pequeno agricultor, que é um lucro de US$ 111 por hectare que ele pode ter por causa de ganhos no rendimento por usar esses micro-organismos. Então, hoje é essa a nossa realidade, nossa liderança mundial no uso de bioinsumos, e a resposta é: por que, que nós somos líderes hoje? Porque nós temos 70 anos de história. Agora, daí, investir em pesquisa dá retorno? Então, eu conto aqui a história do nosso INCT. Então, nós já temos aqui, num curto, nós tivemos esse INCT financiado, né? Ele realmente entrou de fato, 2018, que ele realmente foi efetivado, num curto espaço de tempo. Nós conseguimos, com base nos nossos biobancos, micro-organismos que nós temos lá, nós conseguimos já o registro em parcerias público-privadas de 14 produtos. Imagina, o nosso INCT já está em estimativa, em uso em 30 milhões de hectares no Brasil. Isso é equivalente ao tamanho da área cultivada da Espanha, da França. Então, e economicamente, economizando muito fertilizante, trazendo muita sustentabilidade e muito retorno para o país. Vem muita coisa aí mais, né? Porque esse nosso INCT já deixou uma variedade de bactérias, moléculas, tudo em TRLs mais avançadas ou menos avançadas, e que a gente espera que tenha continuidade. E se já está esse sucesso com 14 produtos, imagina com mais de 100 que a gente tem esse potencial. Agora, investir em biobancos para agricultura é rápido, é fácil? Não, não é. E eu conto aqui a nossa história aqui na Embrapa Soja. Então, eu cheguei aqui, sabe, com uns tubinhos ali, né, só 19 stipes no tubinho, dá-lhe projeto do CNPq, nem fluxo laminar não tinha, mas depois daí conseguimos, com um projeto, comprar um ultrafreezer para conseguir colocar a -80. Passado mais tempo, em muitas tentativas de projetos, o primeiro liofilizador. Depois, em outro projeto, compramos um a -150, porque a OECD preconizava que o armazenamento seria melhor a -50, né? E sempre investimos muito, muito em sistema de qualidade, tá? Há 20 anos a gente tenta, e não é fácil numa instituição pública você ter um sistema de qualidade, tá? Porque a parte técnica a gente conseguiu muito fácil relativamente, mas a parte administrativa foi difícil. Em 2016, nós fizemos um plano de negócios, né? E daí a gente, hoje, a nossa situação, a gente tem 100% a gente já conseguiu ISO
17.025, desde 2021, em ensaios relacionados à coleção, inclusive de identificação de estirpes, e hoje a gente foi o primeiro biobanco a ter a certificação da Embrapa em 100% dos requisitos da norma de biobancos. E muito importante que as pessoas às vezes não entendem é a capacitação das pessoas. Um biobanco só é útil se ele é extremamente bem capacitado em termos de taxonomia e filogenia. Então, muita gente às vezes não entende. Nós temos mais de 200 trabalhos em filogenia, taxonomia. Aprendemos a descrever novas espécies. Nós tínhamos lá a nossa primeira em 2012, hoje nós temos 41 novas estirpes em biovares, só não temos mais porque a legislação brasileira não deixa a gente descrever mais cultivares. E isso, então, nos dá capacitação para identificar aqui qualquer micro-organismo que nós temos. E esse investimento em qualidade é muito importante para a gente ser reconhecido nacional e internacionalmente e a gente poder prestar serviços de qualidade. Então, por exemplo, nós somos um banco credenciado no Ministério de Agricultura para várias análises de inoculante, inclusive identificação de estirpes. Nós somos um banco oficial de germoplasma, de micro-organismos, do mapa, para poder distribuir essas estirpes para a produção de inoculantes. Imagina, hoje, ao todo, no Brasil, são 180 milhões de doses de inoculante que vão para os agricultores. Então, a semente, né, o inóculo inicial, ali a bactéria que vai dar esses 180 milhões de doses de inoculante, ela tem que vir certificada, ela tem que ter ótima qualidade. E por isso a gente investe em qualidade, em certificação de cada lote, porque é uma grande responsabilidade. Nós também somos a única estação quarentenária para avaliação de pragas quarentenárias de inoculante, e a gente tem sido cada vez mais demandado. No exterior, eles estão de olho aí, né? Estão vendo esse boom do Brasil, esse sucesso, e estão tentando vir para cá. A gente se esforçou muito, nós temos, então, acreditação ISO 17025 em várias análises, e conforme falei, a gente também já preencheu e queremos nos candidatar a ser uma coleção de experiência para avaliação das bionormas. E para vocês terem uma ideia, né, a nossa coleção hoje só é mantida graças a serviços que nós prestamos. Então, para ter uma ideia desses serviços, em 2024, então a gente já deu 205 estirpes para 51 empresas, e nós fizemos aqui o número de análises de inoculante que a gente faz também. Então, tudo altamente certificado, e hoje é o que mantém nossa coleção, porque realmente recursos públicos contínuos para biobancos no Brasil, que deveria ser uma coisa de soberania nacional, certo? Nós não temos, mas graças a Deus prestamos serviço e temos isso aí. E temos um potencial, nossa, olha, o céu é o limite, só mostrando na nossa coleção algumas das propriedades que a gente já identificou no nosso banco. Nós temos resposta para tudo na agricultura, sabe? Então, chegam as empresas aqui e falam: o que, que você tem para oferecer para a gente? A gente fala: não, o que, que você quer? Porque temos para degradação de resíduos, nós temos para fósforo, potássio, para nitrogênio, sabe, para seca. Nós temos muitas possibilidades. Como vocês viram, no nosso INCT, por exemplo, estão aí 100, mais de 100 produtos potencialmente muito importantes, que é em escalas de TRL, algumas lá bem no fim. Então, nós temos uma verdadeira oportunidade hoje de valorização dos bancos, tá? Então, a gente não pode perder essa oportunidade de estouro que nós estamos de uso de biológicos no produto.
no mercado brasileiro. Então, nós estamos falando aí aumento tipo de 70% no valor de agentes de biocontrole, de número de doses de inoculante, de 100% do número de biológicos, está com uma falta enorme de recursos humanos, está abrindo um monte de indústria de biológico, não tem recurso humano qualificado, e uma projeção aí de aumento de mais de 100% nos próximos anos. Então, é uma oportunidade que a gente tem de realmente se tornar cada vez mais líderes no mercado mundial, conhecidos, sabe? Tirar um pouco dessa imagem ruim que a gente tem no exterior, falar, não, somos os líderes de usar biológico. Mas muito importante também é o ponto que a gente não é que nós somos os líderes de biológico. Nós somos os líderes de biológicos com qualidade, uma qualidade que começa no biobanco e chega ao produto que vai para o agricultor. Então, finalizando, o que eu tenho a falar é que a agricultura brasileira tem sido altamente beneficiada pelo uso dos micro-organismos e deve continuar assim, porque é uma história de sucesso que a gente tem que se orgulhar muito. Por exemplo, não sou eu que falo, é uma revisão aqui do grupo australiano que mostra que nós somos os líderes mundiais em fixação biológica do nitrogênio, graças à soja. Nós somos os únicos hoje que temos uma tecnologia que foi lançada, comprovada em 30 ensaios, 10 anos, que podemos sair com uma recomendação para o agricultor, que nós saímos. Não, você pode reduzir em 25% o seu fertilizante nitrogenado se você usar os micro-organismos que nós selecionamos, que vieram do nosso biobanco. E eu adoro esses números, porque eu acho que a gente tem que ser muito orgulho, então só atualizo sempre. Então, a gente considerando a fixação biológica do nitrogênio, utilizada com inoculantes, tentando maximizar esse processo, 85% da área cultivada hoje no Brasil, isso são mais de 35 milhões de hectares, considerando o rendimento médio nacional e o preço, né, o nitrogênio hoje, 85% de todo o nitrogênio que a gente usa na agricultura brasileira é importado, e é importado em preço de dólar, né? Então, nessa safra aqui, a gente tem que, usando essas bactérias, economizou então, 25 bilhões de dólares por ano, tá? Isso é 815 dólares por segundo. Se a gente recebesse um dia, né, de economia aqui no laboratório, nossa, eu ia ter esse aparelho maravilhoso aí, todo automático, que apareceu aí no comercial que a gente ficou aqui babando, né? Mas, infelizmente, as coisas não são assim, mas vamos em frente. E muito importante, não é só economia de dinheiro. Fertilizante nitrogenado, os químicos, por exemplo, 1 quilo equivale à emissão de 10,7 quilos de CO2 equivalente. Então, não usando todos os fertilizantes têm uma alta emissão na sua síntese, no seu transporte, no seu uso. Então, usando os biológicos, nós vamos estar contribuindo muito para a mitigação de gases de efeito estufa. No caso da soja, por exemplo, são 240 milhões de toneladas de CO2 equivalente que deixam de ser emitidas para o meio ambiente. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de poder falar aqui como são valiosos e como devem ser mais valorados ainda os biobancos de micro-organismos destinados para a agricultura. Muito obrigado, Mariângela. Eu adoro escutar você, foi muito legal. E daí eu já faço um comentário meu, juntando com a pergunta que veio aqui nos comentários aqui do pessoal que está nos ouvindo, né? Então, primeiro assim, é impressionante como que é esse seu histórico de uma ascensão assim meteórica, né, na agricultura foi possível por causa de um germoplasma, do biobanco, do material que estava armazenado lá e foi possível ser acessado e trabalhado. E aí, essa coisa que você trouxe da importância da qualidade, né, e tudo mais. A gente vai refletir alguns momentos sobre isso hoje, né, os desafios que a gente tem de capacitação institucional, vai desde questões que precisam ser abordadas na curadoria mesmo, na capacitação, na competência
assistência técnica, né, no conhecimento, habilidade e atitude desses curadores, até realmente uma institucionalização, a própria instituição reconhecendo. E aí reverbera aquela questão que falaram lá sobre coleções de pesquisadores. Isso é um biobanco, né? Isso não é uma coleção, isso tudo é possível, né, porque começaram como coleções com esforço de pesquisadores, mas que hoje foram institucionalizadas e de uma maneira muito ordenada. É possível sim, né? Você falou de normas técnicas, e isso são demandas da própria indústria às vezes, né? E a transversalidade disso tudo. Por exemplo, você citou bastante o exemplo da soja, do micro-organismo, mas se a gente for pensar em agricultura, né, as questões do germoplasma de uma maneira geral, para uma agricultura e uma pecuária mais resistente, mais resiliente, né, isso tudo é tão assim, bacana e traz uma diversidade de temas. E aí eu queria só, estou comentando isso porque o propósito desse nosso evento é estimular essa infinidade de possibilidades que a gente tem dentro dos nossos acervos das coleções dos biobancos, né? Então é na agricultura, é na indústria, é na saúde, é em todo lugar. Eu te parabenizo demais, Mariângela, e o que eu falei que eu ia emendar com uma pergunta, que fizeram um comentário falando que é super importante, mas não tem dinheiro para pesquisa. A Mariângela falou uma coisa, não sei se todo mundo viu ou entendeu: investir em ciência dá dinheiro. Dá dinheiro e dá um retorno bom. Se eu fiz umas contas rápidas ali, tem um retorno de investimento por real investido em NCTs, que você não encontra isso em nenhuma organização mundial de capital aberto na Bolsa de Valores. Então, assim, isso é fundamental. E aí a gente também precisa refletir, já sendo provocativo para os nossos espaços de reflexão, será que não tem dinheiro para pesquisa? A gente está usando errado, pedindo errado, se organizando errado para usar. Alguma coisa está acontecendo, porque nos últimos 20 anos que eu tenho acompanhado pessoalmente e muito intensamente esse processo, olha, dinheiro para pesquisa não estava, ele estava, claro, entre os top 3, mas ele não estava em primeiro lugar no desafio que a gente tem para executar as coisas que a gente precisa executar para trazer soluções práticas e objetivas. Mariângela, o que você acha bem rapidamente sobre isso, Mariângela? Olha, é uma coisa que inclusive a gente tem batalhado muito dentro da minha própria empresa aí, que eu acho que deve ser de todas. Nós, na nossa empresa, teve até um grupo de trabalho e a gente fez essa proposta, que eu espero que seja considerada. Bancos de germoplasma são a maior riqueza. Então, eles não podem, por exemplo, ser financiados por projetos competitivos. Cada empresa tem que ter um X fixo do seu orçamento, acho que nós fizemos uma proposta de 20%, 30%, que é inegociável e que vai ser diretamente para a manutenção de germoplasma. As pessoas, infelizmente, às vezes até nossos dirigentes não dão conta de como são valiosos, é o nosso futuro, é tudo. E nós temos, não só na Embrapa, nós temos bancos incríveis de vegetal, animal, micro-organismo, em várias instituições também. Isso é um tesouro. E eu tive a oportunidade de vivenciar, de ver, de tentar recuperar, assim, coleções de pesquisadores, que as instituições não levaram adiante, o pesquisador aposenta ou morre, perde tudo. Então, nós temos que fazer das nossas coleções, dos nossos biobancos, uma responsabilidade institucional e que não dependa de projetos competitivos, mas que seja uma parte dos recursos da instituição obrigatoriamente alocados todo ano para a manutenção disso que é a nossa maior riqueza. Obrigado, Mariângela. Eu queria só fazer mais um informativo, assim. Você tem alguns comentários bacanas te elogiando, Mariângela, da Verônica Vieira, enfim. E daí, algumas outras perguntas que são super direcionadas, tá, Mariângela? E daí eu aproveito um gancho que tem gente perguntando o contato dos palestrantes, né? Claro que a gente não vai colocar público, como a gente disse no começo, a gente tem quase 1000 inscritos, a gente pode simplesmente publicar aqui o e-mail de um ou o contato de outro, mas eu deixo, então, de alguma forma, a Mariângela, eu vi que soltou o e-mail dela no início da apresentação, né? Então, Não é assim, eu não, a deixo... gente é público, a gente atende, eu atendo aqui do aluno até o tal. E hoje, né, é e-mail, é WhatsApp, é tudo, às vezes é LinkedIn, às vezes a gente se perde, mas tenta, porque cada pergunta é importante. Seja um aluno lá do primeiro ano que pergunta o que é fixação biológica, a um Uhum. agricultor que pergunte a dose que vai usar, né? Tá. Eu agradeço a generosidade, ô Mariângela. Então, eu vou pedir, por gentileza, para os palestrantes que quiserem conceder os seus contatos, vocês podem colocar ali direto
direto no chat, eu não sei de que forma vocês estão interagindo com o público, mas se acharem necessário chamar alguém individualmente, falar, olha, me procura, me manda o seu contato, ou me dá o seu e-mail para a gente ver, ou então, sei lá, de alguma forma, eu estou tentando pensar numa forma que vocês possam se conectar com os palestrantes para perguntas específicas, né, que não deu tempo da gente abordar aqui. Lembrando que a gente ainda tem um painel de perguntas e respostas ao final, que a gente vai trazer de volta às essa, mas mesmo assim, se alguém quiser entrar em contato direto com o palestrante, aí eu faço um contato lá com a Bioqualis ou com a Nuremberg, entre em contato pessoalmente com os palestrantes, vendo a possibilidade de disponibilizar. Eu só não quero expô-los aqui desnecessariamente, mas agradeço a generosidade, tá, Mariângela? Já sei que o seu Não, contato tá está aí bom. para todo mundo. Eu saí do YouTube, entrei aqui, não consigo ver as perguntas e respostas, mas meu colega Marco Antônio está aqui, vou pedir para ele copiar e colocar também nosso e-mail lá, tá bom? Te Muito agradeço obrigada e até muito. daqui a pouco nas perguntas, né? Isso, obrigado, Mariângela.